Glória a Jesus. Queridos, a paz do Senhor. Podei vos assentar. Quero agradecer a Deus a oportunidade que o Senhor me dá de poder ser o porta-voz da palavra do Senhor esta noite, com todo o temor e tremor que tenho no coração, com a responsabilidade que pesa sobre os meus ombros. Quero agradecer ao meu presidente, pastor Raimundo, pela confiança, ao pastor Newton Lima, a toda a igreja, saudar os meus companheiros à minha retaguarda, parabenizar a juventude pelo belíssimo trabalho que vocês têm feito para Jesus. Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Aos organizadores, Deus abençoe o empenho de sempre, a dedicação de sempre, para que as coisas saiam da melhor maneira possível e Deus nos coroa com a sua companhia e presença nesta noite, neste lugar. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus lá no livro do Apocalipse, no capítulo de número 1. Apocalipse 1. Vamos ler o verso 9 a seguir deste texto bíblico para uma meditação esta noite, que nos diz assim a palavra de Deus. Apocalipse 1, verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como som de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto,
e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Amém. Queridos, uma leitura um tanto extensa, mas eu durante alguns dias, nestes últimos dias, vim pensando e estudando e meditando nesta palavra, e o Senhor chamou a atenção do meu coração por algumas coisas aqui contidas neste texto bíblico, e eu fiquei maravilhado por ver que um homem que andou com o Senhor Jesus, um homem que trilhou os passos em que o Senhor caminhou, depois de que Cristo foi assunto ao céu, ele então continua a sua missão debaixo da ordem que Cristo lhe dá. E por causa da palavra, por causa do testemunho, este homem ele é levado a uma ilha e ele é exilado neste lugar, aguardando aquilo que o Senhor havia dito que o voltaria para levar com ele. Porém, João estava ali, só, naquele lugar, e foi ali, naquele lugar, em que ele recebe as grandes revelações de Deus para transmitir para o povo, e estas que chegam até a mim e a você, que estamos aqui esta noite. Interessante que quando nós olhamos para os primeiros versos, vemos que João era um homem que tinha comunhão com os crentes naquele lugar. Quando ele começa escrevendo, ele diz: sou vosso irmão, sou vosso companheiro. A revelação que ele havia recebido, aquilo que ele estava recebendo, não o fazia dele um homem nem mais e nem menos de quem ele de fato era. Ele era irmão e companheiro daqueles para quem ele estava enviando a mensagem. Nós vivemos dias em que muitos se escondem atrás de sua posição, de quem são, daquilo que fazem, ou se em algum momento da sua vida exercerem ou realizarem qualquer coisa em que tenham sucesso, às vezes já se tornam um pouco mais elevado, esquecendo-se de que somos apenas pó, barro e cinza, que não somos nada além disso, e que se alguma coisa, por misericórdia dele, realizamos, a glória deve ser tributada a ele. João, ao escrever, ele diz: eu sou vosso irmão e vosso companheiro. E interessante que a condição de porta-voz não anula da condição de irmão. E quando nós vamos para a sequência do texto, vemos que João era um homem que participava das alegrias e das provas que aqueles irmãos também passavam. Falando-se em provas, falando-se em tribulações, nós, como povo de Deus, naquela época como naqueles dias, a tribulação é uma coisa constante na vida daquele que procura servir a Deus, procura estar no centro da vontade de Deus. Jesus, enquanto aqui esteve, ele disse em sua palavra: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. E quando nós
optamos por andar ao lado de Jesus, aceitamos seguir o Senhor, pregar do seu reino, entramos em um conflito, entramos em uma guerra que está ao nosso redor, a guerra do bem e do mal, que muitas vezes, por sermos servos de Deus, por sermos fiéis ao Senhor, por andarmos na contramão do mundo, por andarmos às vezes na contramão de sistema, mundo caminha para um lado, nós caminhamos para o outro, mundo vai em uma direção, a igreja de Deus vai por outro lugar, porque nós acreditamos na palavra, obedecemos a palavra, guardamos a palavra, somos atribulados. Somos atribulados, e a tribulação é o quinhão do povo de Deus em nossa época. Jesus, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele fala sobre as tribulações, fala sobre os princípios de dor, fala que nós seríamos entregues, fala que nós viveríamos situações difíceis, depois teríamos o período da grande tribulação, mas porém, somos odiados pelo nosso inimigo, somos provados ao extremo em nossa vida, por mantermos a nossa fé, por termos a nossa confissão, por confessarmos ao Senhor Jesus como nosso Senhor, como nosso Rei e como nosso Salvador. Por causa disto, muitas vezes, e nos dias em que nós estamos vivendo, quantas coisas no mundo político, no mundo social, no mundo religioso, que às vezes vêm para contradizer aquilo que a igreja prega, aquilo que nós estamos acostumados no nosso dia a dia, mas independente de qualquer coisa, independente de como o mundo nos olha, nós temos um alvo, nós temos um objetivo, nós estamos caminhando para o céu, a igreja marcha a passos largos em caminho para o céu. Perseguições desencadeiam traições, perseguições desencadeiam apostasia no meio do povo de Deus. A perseguição já havia mandado João para o exílio. Ele estava lá na ilha de Pátimos, um lugar onde, isolado de todos, lá estava aquele homem que por amor a Cristo, que por pregar a palavra de Cristo, que pela promessa que ele fez que um dia os voltaria para os buscar, ele guardou firme aquela convicção em seu coração e foi. Independente daquilo que o aguardava, a convicção estava dentro do seu coração. Talvez esta noite eu esteja pregando para pessoas que estão aqui, que por causa da sua fé você está sendo rejeitado. Por causa da sua fé, seus amigos estão se afastando de você. Eu posso estar pregando esta noite para alguém que os teus próprios familiares se reúnem para encontros da qual você já não faz parte mais, você já não é convidado mais. Eu sou de uma família. Quando eu conheci a minha esposa, meu sogro era um homem muito duro e um homem literalmente contra o evangelho. E um dia, ele pegou um cigarro e ele botou num prato e ele fez um desenho com a fumaça daquele cigarro. E ele olhou para mim e disse assim: o meu Deus é este aqui. Por muitas vezes a minha sogra, crente, serva de Deus, orava ao Senhor pela conversão dele, e por tradições, por costumes, por orientação que recebeu no berço de sua família,
eu nasci aqui, eu vou morrer aqui. E por muitas e muitas vezes, ele perseguiu minha sogra, ele proibiu mercados na onde eles tinham conta de vender para minha sogra. Um dia ele olhou para minha sogra quando ele lotou a carreta para ir para Rondônia e disse assim: eu estou indo. E agora você peça para os irmãos da igreja cuidar de você. Quando a minha esposa foi comprar alguma coisa no mercado, o dono do mercado olhou para ele e disse assim: seu pai passou, pagou as contas e deixou ordem para que a gente não venda nada até ele voltar. Tanta dureza no coração pela família servir a Cristo, tanta dureza no coração, porque a esposa e os filhos haviam decidido andar ao lado de Jesus, haviam batizado, estavam felizes na igreja. Mas eu me lembro que quando nós nos reuníamos na casa de minha sogra para orar no meio daquele turbilhão de tempestade, a glória de Deus descia sobre nós de forma gloriosa e extraordinária. Eu estou falando para gente que entende do que eu estou dizendo e conhece, sabe muito bem, porque já viveram isso em sua vida. Quando nós estamos provados, quando nós estamos sendo perseguidos, quando nós estamos passando por situações absurdas na nossa vida, que aos nossos olhos nós não deveríamos passar por aquilo, muitas vezes é o que pensamos, mas de repente é Deus trabalhando em mim e em você, para que nós possamos estar mais perto dEle. Que coisa gloriosa! Senhoras e senhores, e meu sogro, as coisas foram acontecendo, as portas foram se fechando, meu sogro não tinha mais viagens, o caminhão começou a ficar parado na porta da casa, o dinheiro foi se acabando, os recursos foram indo embora, e meu sogro começou a fazer qualquer coisa que aparecesse, até que um dia, 2 pessoas chegaram na casa de minha sogra e pediram um carreto de Porto Feliz para Sorocaba para uma mudança. E colocaram o meu sogro no caminhão e o meu cunhado, que hoje é um homem maior do que eu, era um garoto de 9 anos. Esse menino, ele foi com o meu sogro fazer esta mudança, e sabe o que era esta mudança? Era um assalto. Pegaram o meu sogro no caminho de Sorocaba para Porto Feliz, espancaram o meu sogro, na frente de um menino de 9 anos, deram algo para o meu sogro beber, que meu sogro perdeu a consciência em minutos, e ele dormiu dentro daquela cabine com costelas quebradas, com o nariz quebrado, e ele foi acordar por volta de 9 horas da noite, deitado numa rodovia, aqui, se eu não me engano, na Bandeirantes, lá longe, na beira da estrada. E o desespero maior do meu sogro foi: cadê o meu filho? Aonde está o meu filho? Procurou o filho na volta, não encontrou. Olhou à esquerda, olhou à direita, não viu. Olhou a rodovia para lá, carro passando, céu cheio de estrelas. O desespero tomou conta. Foi aí, que o meu sogro se lembrava que nós dobrávamos o joelho lá na casa da minha sogra e orávamos, e orávamos, e orávamos. Foi aí que ele se lembrou que quantas vezes ele encontrou a minha sogra atrás da porta pedindo para que Jesus fizesse uma obra de salvação na vida dele. E foi naquela situação terrível em que ele estava, que ele se rende aos pés de Cristo, na beira da rodovia, dizendo assim: Senhor, se tu és o Deus da minha mulher, aonde está o meu filho? Traz ele para mim, porque se o Senhor trouxer ele para mim, eu vou te servir.
eu vou te servir. Eu me rendo ao Senhor nos momentos de tribulação, e eu estou pregando para alguém que está vivendo dificuldades em sua vida nesta noite. Deus está vendo o teu sofrimento, Deus está vendo os teus joelhos no chão, Deus está vendo as tuas lágrimas, Deus está vendo aquilo que você está passando, porém Ele está com as suas mãos estendidas para você nesta noite. Não desista, não desista da tua fé, não desista do teu Senhor. Vá um pouco mais, caminhe um pouco mais, porque o Senhor vai aparecer na tua vida também. O Senhor vai aparecer na sua vida também. Encontraram um menino. 2 horas da madrugada, o menino acordou a uns 2 quilômetros na frente, aonde estava o meu sogro. Levantou-se, atordoado, foi beirando a rodovia, encontrou um bar que estava aberto, pediu um copo de água. Alguém achou estranho aquele menino aquela hora sozinho. Ele disse: para onde você está indo? Estou indo para casa. Mas onde você mora? Eu falei: eu moro em Sorocaba. Mas você vai do quê? Eu vou a pé. Não sabia onde estava, não sabia onde estava o pai. Disse assim: só bateram no meu pai, me deram isto para ir. Aí chamaram uma polícia e meu sogro já estava no hospital aqui em Campinas. Mas o que eu quero finalizar com isto tudo é que há uns 5 anos atrás eu tive a felicidade de ver meu sogro descer nas águas do batismo. Um homem bravo, um homem duro, um homem que não se rendia por nada, um homem que não se entregava por nada, que não chorava por nada. Um homem que tem o lado esquerdo do corpo praticamente meio paralisado. O irmão Antônio está aqui, conhece ele. Mas o dia que Jesus fez a obra na vida dele, hoje, é uma das pessoas mais mansas, calma e tranquila que eu conheço. Diácono da igreja, servo do Senhor, atende a porta com alegria. Quando a nossa família se reúne para orar, meu sogro está lá de joelho junto conosco, buscando a presença do Senhor. Vale a pena enfrentarmos as tribulações, vale a pena permanecermos fiéis ao Senhor. Não negue a tua fé na escola, não negue a tua fé no trabalho, não negue a tua fé na faculdade. Quando alguém olha para você e diz assim: o que é isto? Se posicione e diga: não, não, Ele é, louvado seja o seu nome, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Aleluia. A nossa fé deve ser uma fé triunfadora. Nós devemos insistir, aguardando o triunfo, aguardando o Rei, com os olhos fixos no Senhor. Queridos, eu postei isso na minha rede social esta semana. Só existe um caminho entre a tribulação e o reino, entre a aflição e a glória. Este é o caminho da paciência ativa na pessoa de Cristo. Estejamos firmes, estejamos aguardando. João, quando disse acerca disto, o local foi identificado, a ilha, a razão do exílio por causa de Cristo. A revelação foi descrita quando ele se achou no meio daquela ilha deserta, sozinho. Praticamente ninguém estava com ele fisicamente, ele estava ali em Pátimos, naquele lugar. Mas aquele lugar, aonde para ele era o lugar da sua tribulação, era o lugar do seu exílio, foi o lugar que Deus transformou em a porta do céu para ele. Em Pátimos, ele sofria a dor do exílio,
mas no Espírito ele entrou na sala do trono. Neste mundo nós sofremos, em Pátimos nós enfrentamos as aflições, mas em Espírito nós reinamos com o Senhor. João tocou o outro mundo. Não importa a circunstância, não importa como estamos e o que estamos passando, não importa se a luta está muito grande, mas nós podemos tocar os céus. Louvado seja o seu santo nome, através da oração. Eu quero dizer à igreja nesta noite: Deus contempla cada um de nós que estamos aqui, e a sua presença, ela está entre nós. Louvado seja o seu santo nome. Então, entre, aleluia, entre na sala do trono esta noite. Deus tem coisas grandes para revelar a você. João, quando viu, recebeu, transmitiu, isolado aonde estava ali na ilha, mas ele entregou a mensagem, escreveu o que Deus lhe deu, e a revelação foi entregue ao mundo. Antes de ver Cristo, nos versículos que lemos, João viu a igreja, lá no capítulo 1 do livro do Apocalipse, quando ele vê os castiçais, aleluia, quando ele vê os castiçais representado ali a igreja, ele tem a visão, mas ele também vê a luz que brilha e que resplandece naqueles castiçais. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo vê Cristo através da igreja. O mundo vê a Cristo através da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E nós esta noite, como igreja, João, quando viu o Senhor, ele viu as suas vestes, seus olhos, seus pés, sua voz, sua mão, sua boca, o seu rosto, a sua perenidade e a sua vitória. João, quando tem a visão da glória, o verso de número 17 diz: quando vi, caí como morto. Então a destra o levanta e diz: não temas. Oh, eu sou o primeiro e eu sou o último. Outros, a Bíblia diz que caíram também quando viram a glória de Deus. Daniel caiu, Ezequiel, mas se levantaram. E para finalizar, quero dizer aos irmãos que quando o Senhor falou com João, ele disse assim: eu que fui morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Amém. Jesus não está apenas vivo, Ele está vivo para todo sempre. Foi cantado aqui esta noite: e outro igual não há. Ele diz em sua palavra que Ele tem a chave. Quem tem a chave tem autoridade. Quem tem a chave pode abrir. E a morte, ela também terá o seu fim. Fui morto e estou vivo para todo sempre. Amém. Finalizando esta noite, dizendo a você que está aqui: que chega um momento na minha e na sua vida que nós temos
que nos render. Em algumas coisas na nossa vida cotidiana, secular, em alguns momentos nós também temos que baixar a cabeça e dar o crédito e a razão. Diante de Deus esta noite, não há outro Deus além deste grande Deus. Não é do nosso Deus, é do único Deus. E esta noite nós estamos aqui pregando esta palavra e dizendo para você que Ele também quer salvar você. E você esta noite tem a oportunidade de confessar a Cristo, de se render a Cristo na sua juventude, como todos esses demais que estão aqui esta noite. Então eu quero convidar você. Por que esta noite então não abrir o coração e deixar Jesus morar dentro do seu coração? Confessar a Ele e dizer: Senhor, eu me rendo aos teus pés, eu entrego o meu coração a Ti. Eu quero, Senhor, Te conhecer melhor. Eu quero saber esta noite, aonde está você? Há alguém esta noite, um jovem? Eu gostaria que você desse um sinal com a sua mão aonde você estiver. Aí na galeria, na nave do templo, entre os nossos jovens, você esta noite tem a oportunidade de abrir o coração e permitir com que Jesus faça morada em você também. Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, e Ele quer morar em teu coração esta noite. Ele também quer fazer morada em teu coração. Aonde está? Um jovem, uma moça, um senhor, uma senhora, levante a sua mão, entregando a sua vida a Jesus. Aonde você está? Nós queremos orar por você. Há alguém? Fiquemos de pé, meus irmãos, por favor. Aleluia. Deus quer fazer morada em teu coração. Aonde você está? Aí na galeria, alguém que gostaria de entregar a sua vida a Cristo esta noite? Venha, jovem. Venha esta noite abrir o coração e deixar Jesus morar em sua vida. Alguém? Nós estamos insistindo no apelo, porque a coisa gloriosa para você esta noite. Vem para Cristo. Aí alguém perto de você, convide ele. Diga que você vem junto com ele, se for o caso. Mas nós estamos aguardando você a abrir o coração e deixar Jesus morar em sua vida. Venha. Desça da galeria, se for. Venha, Jesus. Aleluia. Prezado amigo, você ouviu falar da pessoa de Jesus Cristo, que na cruz do Calvário